Armin Schwarz também brilhou e colocou o Hyundai na quarta posição nesta classificativa. Contudo, o melhor Hyundai na geral era o de Freddy Loix no 14º lugar. Quanto a Filip Bugalski, seria apenas 15º nesta classificativa e assim acabava a etapa num desapontante 8º posto da geral. Relembramos então a classificação no final do primeiro dia. Panizzi com 3 segundos de vantagem sobre Grunoms, Burns a 25, Tommy Mäkinen a 39, Sainz a 49, Peter Solberg a 1 minuto, depois Colin McRae, Filip Bugalski, Marco Martin. Como é que Panizzi faz, nas suas próprias palavras, para andar? E o primeiro azarado do segundo dia de prova foi Armin Schwarz, que não evitou um peão ao quilómetro 10 da classificativa de abertura desta segunda etapa. Bugalski colocou então o Citroën semi-oficial na quarta posição nesta classificativa de Petetro Ampasa. Quem deu nas vistas uma vez mais foi Peter Solberg, bem ajudado pelos pneus Pirelli de seco, mas com sulcos feitos à mão. E pela primeira vez, um Subaru venceu uma classificativa neste rally, tendo o norueguês batido Mäkinen por pouco mais de 2 segundos. Solberg passou assim Sainz na geral, ascendendo ao 5º lugar. Richard Burns partiu com pneus de seco com sulcos feitos à mão também, não se deu bem com a escolha e fez apenas o 7º tempo. Aqui os pneus da Michelin terem uma resposta diversa aos Pirelli que estavam montados nos Subaru. Uma posição mais acima ficou Marcos Grunom, que partiu com pneus intermédios, mas perdeu 10 segundos para Panizzi na luta pela liderança do rally. Gilles Panizzi, que foi o terceiro mais rápido e melhor dos Peugeot nesta classificativa, mas também ele referia que a escolha por pneus mistos não tinha sido a mais acertada, estando estes totalmente gastos no final do troço. Dos pilotos de fábrica, o pior foi o sueco Kenneth Eriksson, que não fez melhor que a 20ª marca com o Skoda, número 14. Nova passagem pelo parque de assistência, onde Peter Solberg se mostrava bastante satisfeito com a escolha de pneus e acrescentava que agora gostaria que chovesse mais, pois os Pirelli também são bons nessas condições e o carro funciona para já na perfeição. Colin McRae, também com Pirelli montados no Ford, não estava tão feliz. É um jogo difícil de jogar, afirmava o campeão do mundo de 95. Começou a chover no início do troço e passámos a especial a tentar que os pneus entrassem na temperatura ideal, sem nunca o conseguir. De regresso ao terceiro lugar da geral, Tommy Mäkinen mostrava satisfeito com a escolha, que, segundo afirmava, passou pelos pneus de seco com pequenos sulcos feitos à mão. Já Gilles Panizzi justificava o terceiro tempo pelo facto de o carro não curvar bem para a esquerda na fase final do troço. Segundo o francês, ou a estrada estava suja, ou então era consequência de um toque numa pedra que deu durante a classificativa. De referir que para esta segunda etapa os 15 primeiros partiam pela ordem inversa da classificação, ou seja, Gilles Panizzi era o 15º na estrada. Na PEC 7, com pouco mais de 10 km, a chuva deixou a estrada também muito molhada, mas os pilotos tinham de escolher pneus a pensar não só nesse troço, como nos 2 troços seguintes. Por isso, as comunicações dos batedores desde os troços eram intensas para a zona de assistência. Com pneus de mistura demasiado mole, Solberg não repetiu a exibição do troço anterior, ficando-se pelo 9º tempo. Sainz escolheu pneus de seco com sulcos e não se deu tão bem quanto McRae, que foi o segundo mais rápido nesta classificativa. O espanhol ficou-se pela 7ª marca. Aqui podemos comparar o andamento entre Peter Solberg e Colin McRae, exatamente na mesma curva, estilos bem diferentes entre o piloto norueguês e o escocês da Ford. Como dissemos, Carlos Sainz, ao escolher pneus de seco com sulcos, não conseguiu tão bom resultado como Colin McRae. O 7º tempo fez com que Filip Bugalski
estivesse agora a menos de 4 segundos do seu 7º lugar. McKinnon foi quinto e perdeu mais 1 segundo para Burns, mas manteve ainda assim o 3º posto na classificação. Richard Burns voltou a ser batido pelos seus companheiros de equipa, enquanto que Grönholm foi o 3º mais rápido na classificativa. Contudo, perdeu terreno para Panizzi na geral, tendo agora o francês 18 segundos, ponto 6 de vantagem sobre Grönholm. Panizzi que somou a 5ª vitória em classificativas. E aqui podemos observar o percurso da especial número 8, a classificativa de Vero Pondazana, que se encontrava molhada, mas sem lençóis de água. Os primeiros 7 km do troço são a subir até cerca de 900 metros de altitude, depois segue-se uma descida relativamente rápida na fase final, até ao vale onde o troço termina. Desta feita, a escolha de pneus de Sainz parecia mais ajustada às condições do terreno e o espanhol garantiu o segundo melhor tempo. A 5ª posição de Solberg na geral estava agora à mercê de Carlos Sainz. Já Tommy McKinnon perdeu 7 segundos para Burns e a luta pelo 3º posto da geral. Isto porque o atual campeão do mundo garantiu o 3º tempo no troço, ficando apenas a 3 décimas da 3ª posição da classificação geral, ocupado então pelo homem que este ano substituiu na Subaru. Para não variar, Panizzi ganhou o troço e mais 8 segundos a Grönholm, que foi apenas o 5º mais rápido nesta classificativa. E agora, graças ao espectador virtual, podemos visualizar melhor as diferenças no 1º quilómetro do troço entre Panizzi, Burns, Sainz e McKinnon. McKinnon começa a perder terreno de imediato, enquanto os outros 3 mantêm-se juntos na fase inicial do troço. Burns acaba por ser o mais rápido no 1º quilómetro, seguido de Panizzi e de Sainz, já com McKinnon um pouco atrás. Depois seria Panizzi quem brilharia mais alto que os seus adversários. Na classificação geral, Panizzi tinha agora 26 segundos, ponto 6 de vantagem sobre Marcos Grönholm. O nono troço tinha piso molhado e algum nevoeiro, principalmente na fase final dos 30 km. Freddy Loix não foi além da 14ª posição nesta classificativa, depois de ter deixado o Hyundai ir abaixo na passagem de um gancho. Petter Solberg voltava a perder terreno. O piloto norueguês da Subaru sofreria um furo nesta classificativa, assinando apenas a 13ª marca e caindo 2 lugares na geral para a 7ª posição. Este foi um troço para esquecer por parte da equipa Subaru, pois também McKinnon perdeu o 3º posto para Burns, depois de ter feito o 7º melhor tempo a 12 segundos do atual campeão do mundo. McKinnon queixou-se sobretudo dos pneus. Richard Burns foi a surpresa, ou quem sabe a confirmação, da classificativa de Lobigna-Sarola, ao assinar pela primeira vez uma vitória num troço desde que guia para a Peugeot. Basta olhar para a cara concentrada de Richard Burns para perceber que não podia ter andado mais depressa. Já Gilles Panizzi teve alguns problemas de travões, tendo de contentar-se com a segunda marca no troço, a 3,8 segundos de Richard Burns, mas mesmo assim aumentou uma vez mais o avanço na geral face a Grönholm, cifrava-se este agora em 34 segundos, ponto 7, como vão poder ver neste quadro. Richard Burns era terceiro a 44, estava assim a 10 segundos do seu companheiro de equipa. Tommy McKinnon quarto, Sainz quinto, Bugalski estava na sexta posição, depois Solberg, McRae, Martin, Bukur, Schwartz e Alistair McRae.
Armin Schwarz dava nas vistas na especial número 10 ao realizar o quarto tempo com o Hyundai. À frente de Schwarz na classificação geral estava o Mitsubishi de François Delcourt, que conseguia ganhar uma posição face a Marco Martin. Quanto a Philippe Bugalski, as coisas voltavam a não correr bem para o francês na especial número 12, onde foi apenas o nono mais rápido. Mas depois, nos dois últimos troços, viria a conseguir a quarta posição e, assim sendo, voltaria a ganhar posições na classificação geral. Colin McRae fez o segundo tempo nas duas últimas especiais, onde os pneus da Pirelli que escolheu funcionaram na perfeição e o escocês pôde assim atacar a seu bel prazer. Com isso, terminaria o dia no quinto lugar da geral. Solberg foi o mais rápido na primeira especial da segunda ronda, tendo então passado Bugalski, mas depois viria a perder terreno face ao francês. Quanto a Sainz, foi menos feliz que o seu companheiro de equipa nos dois últimos troços, onde voltou a perder terreno para Colin McRae. Mas pior sorte teve Tommy Mäkinen. Ele voltou a ter azar na Córsega. Em 7 participações, só por 2 vezes o finlandês chegou ao fim. Tudo acabou neste 10º troço, com mais um despiste que danificou de forma irreparável a suspensão do Impreza. Mäkinen, que nas 3 últimas edições acabou sempre fora de estrada. Aqui vemos as marcas deixadas pelo azul do Subaru. Mäkinen explica que tinha a informação que o troço estava um pouco mais cedo do que realmente se encontrava. Depois de uma curva para a direita, havia cerca de 50 metros em reta onde fizemos um aquaplaning. Não havia nada a fazer. O carro foi para fora da estrada à direita sem que pudéssemos ter algum tipo de atitude para contrariar essa situação. Richard Burns não repetiu a vitória em troços, mas consolidou o terceiro posto da classificação geral com quase 1 minuto de vantagem sobre o quarto classificado, que passou a ser o Citroën de Philippe Bugalski. Philippe Bugalski, que acabaria por fazer uma etapa bastante regular, bastante melhor do que a primeira. Quanto a Marcos Grönholm, ele perdeu ainda mais tempo para Gilles Panizzi e terminou a etapa com 41 segundos, ponto 7 de desvantagem face ao seu companheiro de equipa na Peugeot. Isso deixava no ar a possibilidade de haver ordens de equipa para a última etapa, mas estas não vieram a concretizar-se. Antes vamos recordar a classificação no final do segundo dia de prova. Aqui temos Panizzi na frente de Grönholm, depois Burns, Bugalski, Colin McRae na quinta posição, um lugar à frente de Carlos Sainz. Aqui vemos François Duval, muito bom este jovem piloto belga na sua estreia em pisos de asfalto com focos WRC. Também François Delcourt ali a tentar encontrar a melhor posição para o seu assento no Mitsubishi e o público a deslocar-se para a classificativa. Armin Schwarz era o primeiro na estrada, já que, tal como acontecia na segunda etapa, os 15 primeiros partiam para a prova por ordem inversa à classificação. Desta feita, cabia a Armin Schwarz a ser o primeiro carro a passar nos troços, no caso o Accent WRC Evolução 3, que ficou aquém das expectativas nesta estreia. Mas também é verdade que normalmente a Hyundai dá-se melhor com as provas em pisos de terra. Petra Solberg tinha como objetivo passar os dois Ford que seguiam à sua frente. Neste troço fazia o terceiro tempo, enquanto que o desgaste de pneus era muito importante no carro de Sainz, que conseguia mesmo assim o quarto tempo. Sainz tinha algumas preocupações com vista à classificativa seguinte. Colin McRae era um homem com uma missão e acabou por garantir pela primeira vez neste rally a melhor marca numa classificativa. E isto num troço que estava quase totalmente seco, apenas com algumas zonas úmidas.